Fala galera, beleza? Aqui é o Raidenx e bem-vindos a mais um vídeo do canal Aleatory Geeks. Galera, vocês já jogaram Warframe? Um jogo lançado em 2013 que até hoje vem fazendo muito sucesso, se tornando queridinho da galera que curte jogos em terceira pessoa, principalmente com a temática de alienígenas, tipo Halo. Eu joguei por um tempo assim que lançou e joguei novamente em 2015, mas foi pouca coisa. E voltei a jogar novamente ano passado, joguei somente por umas 10 horas, mas agora voltei com tudo dessa vez, estou muito viciado no game. Só que uma coisa que eu notei é que desde o comecinho, lá em 2013, tanto no ano passado quanto agora, eu simplesmente não conseguia entender a história. Até porque quando a gente tá jogando, a gente quer saber de ação, não é? Muita gente acaba nem lendo muito bem os diálogos, até porque aparece uma minazinha falando lá no meio das missões, quando você tá cercado por vários inimigos. Então acaba que muita gente se perde. Eu dei uma procurada no fórum do Warframe e encontrei um post de um jogador chamado inicialmente como Fawil. Eu espero estar pronunciando isso certo, mas ele mesmo em outro post já disse que ele se chama Rafael e que nós podemos chamá-lo de Yapo. Provavelmente é o novo nick dele. Só que ele ainda não trocou o nick no fórum, porque aparentemente precisa comprar platinas no fórum para trocar de nick, mas enfim. Esse jogador é um cara que entende muito da lore do game, e ele fez um resumo completinho de tudo que se passa na sua história. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer para vocês esse resumo que o Yapo fez. Porém, esse resumo é de 2016, e como todo mundo que joga Warframe já sabe, a cada atualização do jogo muda um pouquinho, sabe? Adiciona novos personagens, novas histórias, novas tramas. Eu mesmo, quando joguei, já tinha liberado Marte, porém agora eu tô com Marte bloqueado. Já um amigo meu que liberou Marte, quando foi jogar agora comigo, já tinha liberado Marte, sendo que ele não tinha nem liberado Vênus, que é o requisito para liberar Marte. Mas enfim. Por conta dessas muitas alterações que o jogo vai receber na cada atualização, e o jogo tá em constante atualização, se eu não me engano todo mês sai coisa nova pro game, acabou que a história mudou bastante, e o Yapo já sabe muito bem disso. Ele até já criou um novo post aqui no fórum, que ele vai trazer essas diferenças que o jogo foi recebendo ao longo do tempo, desde a época que ele criou o primeiro tópico lá no fórum. Mas enquanto essas atualizações não vêm, vamos dar uma olhadinha em como estava a história do jogo em 2016? Seguindo para o prólogo. Warframe começa com os Orochins, seres humanos que alcançaram o máximo da tecnologia genética e com isso se tornaram perfeitos, com expectativa de vida de centenas de anos, capazes de usar engenharia genética e clonagem para criar animais perfeitos para certos tipos de tarefas e também pessoas. Porém, os Orochins eram extremamente elitistas, cultuavam a perfeição e desprezavam as classes menores. Tinham pele branca igual neve, olhos dourados ou azuis e eram perfeitamente belos e simétricos. As roupas possuíam detalhes em ouro. Existiam muitas outras classes que formavam o Império Orochin. Archimedeans eram os cientistas do Império Orochin. Todos viviam em comunidades formadas por corpos, as famílias, e eram constantemente ameaçados pelos Orochins para se manterem na linha. Se o cientista falhasse em sua meta, todos os corpos deles eram mortos como uma forma de punição. Griner, clones criados para serem escravos mineradores, geneticamente modificados para se sentirem felizes, trabalhando até morrerem de exaustão, sem nenhum tipo de inteligência ou vontade própria. Mesmo assim, nem tudo era perfeito no Império Orochin. Como qualquer civilização que consiga se autossustentar por milhões ou bilhões de anos, os Orochins conseguiram colonizar todos os planetas e esgotar a maioria dos recursos do sistema Origin, o nosso sistema solar, chegando a uma crise que poderia se tornar irreversível. Como uma saída, o projeto Cryuma foi criado, como uma alternativa para esse problema. Isso consistia em viajar para um novo sistema solar, no caso o sistema Tal, usando um tipo de propulsão mais rápida que a luz e terraformar o sistema para suportar a vida. Um dos cientistas Archimedean criou uma forma de vida capaz de se adaptar a ferimentos e se fortalecer e evoluir conforme as dificuldades. Essa forma de vida seria usada como tripulação na viagem para Tal. Eles viajariam usando propulsão comum durante milhares de anos, construindo Solar Rails até Tal, onde eles terraformariam o sistema para a chegada dos Orochins.
Porém, essa forma de vida possuía uma falha genética criada pelos próprios Orochins. O Solar Rail criava uma brecha para outra dimensão chamada Void, assim permitindo que a nave atravessasse grandes distâncias em pouco tempo. A energia criada pelo Void era mortal para essas formas de vida, tornando a viagem apenas de ida. O que os Orochins não esperavam é que essas formas de vida evoluiriam absurdamente rápido, se tornando extremamente inteligentes e alcançando um nível de tecnologia Orochin em pouquíssimo tempo. No caso, essas formas de vida passaram a ser chamadas de Sentients, e decidiram voltar para o sistema Origin para entrar em guerra com os Orochins. Essa guerra é chamada no jogo de Old War ou Great War. Agora entrando na guerra. Durante a Old War, os Sentients haviam evoluído absurdamente a ponto de serem capazes de usar os Solar Rails sem serem mortos. Isso permitiu que os Sentients começassem uma invasão em larga escala ao sistema Origin. Os Orochins, mesmo com sua tecnologia extremamente avançada, estavam sendo massacrados, pois os Sentients conseguiam usar a tecnologia contra eles. Quanto mais os Orochins evoluíam suas armas, mais poderosos os Sentients ficavam. Em desespero, os Orochins decidiram usar armas biológicas e criaram um vírus conhecido como Technocity, um vírus que infectava seres vivos e transformava eles em seres feitos de pedaços de corpos, carne retocida e nanocélulas. Isso não deu em nada certo, os infestados atacavam e infectavam tudo que estava vivo, menos os sentientes, já que eles não eram orgânicos. Como um último ato de desespero, sabendo que o Void ainda era um veneno para os sentientes, os Orochins enviaram uma nave chamada Zariman 10-0 para dentro do Void, com uma tripulação de crianças. Durante anos, a nave ficou à deriva no Void até ser recuperada. As crianças daquela nave sofreram mutações, possuíam poderes absurdos e eram capazes de matar pessoas facilmente, pois não podiam controlar seus poderes. Os Orochins então criaram os Warframes. Através do Warframe, a energia Void das crianças pode ser focada em forma de poderes, como uma lente. Essas crianças passaram a ser tratadas apenas como armas. São treinadas em todo tipo de técnica de batalha, todas as artes marciais, aprendem a atirar com qualquer arma e sobreviver a qualquer guerra. O Tenno é criado. Isso acaba se tornando uma reviravolta na guerra. Usando armas sem tecnologia avançada como armas balísticas e lâminas, e atacando usando poderes do Void, os Tenno começaram a derrotar os sentientes e retomar o terreno perdido durante a guerra. Como um último recurso, Hanwell, um dos sentientes, envia sua própria filha, Natah, para o sistema Origin. A missão é matar os Orochins, os Tennos, e abrir um caminho para a invasão final. Natah acaba entrando em contato com os Tenno e ganhando sua confiança. Durante o esforço final, os sentientes são derrotados e a guerra termina. Os Tenno são chamados em términos para uma cerimônia de vitória. Mesmo assim, os Tenno ainda eram vistos como animais, seres desfigurados e demônios do Void. Durante a cerimônia, os Tenno matam todos os imperadores Orochins e vários outros Orochins de alta patente, Executors, Sectários e etc., jogando o Império Orochin no caos. Com o vírus Technocity se espalhando em outros planetas, o Império Orochin é destruído, os Greeners se rebelam, roubam naves e sequestram alguns Orochins sobreviventes para criarem seu próprio império em nome das rainhas. No jogo é chamado de O Colapso. Com os Orochins fora do caminho, Natah deveria matar os Tenno, assim completando o ciclo e permitindo a tomada de sentiente. Porém, durante a viagem para o sistema Origin, por causa da energia Void, Natah se torna estéril e vê nos Tenno, crianças necessitando de uma mãe, ignorando a missão dada a ela. Natah abandona seu nome e se torna Lotus. Ela não acorda os sentientes, que haviam forjado sua própria destruição no fim da guerra, e coloca os Tenno em criôstasis no Void, onde ficariam fora do alcance dos sentientes. Com a queda do Império, várias facções se formaram, como a Corpus. Os Arquimídeos que sobreviveram à queda do Império criaram pequenas comunidades e passaram a viver de venda de sucata Orochin perdida durante a guerra. Com o tempo, essas comunidades se juntaram e passaram a recuperar um pouco da tecnologia perdida e se tornaram um grande conglomerado de comunidades, formando o que parece um culto mercante chamado de Corpus, focando em tecnologia robótica e energética. Outra facção seria os Greener, que usam muitos reféns pegos durante a queda do Império. Os Greener se especializam em tecnologia genética, porém sem grande parte da tecnologia de ponta Orochin, que se perdeu durante a guerra. Os Greener passam a se clonar intensamente, mas a cada geração, mais o seu DNA fica degradado, gerando grandes deformidades, o que força os Greener a seguirem a tecnologia de próteses, transformando muitos Greeners em seres mais máquinas do que homem. Numa corrida contra o tempo, os Greener acreditam que os Tenno poderiam possuir a chave para curar a degradação do DNA.
Assim, o Império Greener se forma, entra em guerra com os Corpos e decide, através de um número massivo de tropas, dominar todo o sistema de Origin. E é claro, os Tino. Centenas ou milhares de anos depois da queda, Vor, um dos grandes líderes do Greener, passa a invadir o Void à procura dos Tino. Lotus então os acorda, pedindo aos Tino que lute pelo equilíbrio do sistema Origin, para evitar que o domínio de Greener prevaleça. Agora vamos falar um pouco sobre as quests, que estão em ordem cronológica. A primeira, é claro, temos a recompensa de Vor. Obedecendo às rainhas, Vor e suas tropas Greener vasculham Void à procura dos Tino, na esperança de capturá-los, antes que a Lotus os contate. Falhando em seu objetivo, Vor é dado como morto. É descoberto depois que sua chave Void, Janus, o trouxe de volta à vida, em forma de energia, como um guardião do Void com a mente corrompida. Uma vez acordado, os Tino recebem uma missão da Lotus para atacar a base de pesquisa Greener, que pode estar criando uma nova super arma. Ao chegar na base, os Tino descobrem que a base é um laboratório biológico de Tengus, um cientista Greener que procura usar o vírus Technocite para criar armas. Mas por descuido o vírus é liberado, se espalhando pela primeira vez desde a velha guerra no sistema Origin. Os Tino então detonam uma bomba de cascata para destruir a base, os infestados e a pesquisa de Tengus. E a terceira missão, temos a nossa queridíssima Archwing. Eu fiz ela ontem. Lotus entrega aos Tino o protótipo da Archwing Odonata e pede para que sejam encontradas as partes dela, dizendo que com as Archwings os Tino poderão lutar em outro nível com as maiores ameaças Greener. Sonhos roubados. O líder da pesquisa genética Greener, Tio Hagor, contrata a ladra Meryl para uma nave Orokin perdida e conseguir o Codex Arcano. Por odiar os Greener, Meryl entrega um Codex falso e vende os verdadeiros para os Corpos. Agora, caçada pelos Greeners, Meryl contrata Lotus e pede proteção em troca de informação sobre uma máquina arcana na nave Orokin perdida. Depois de infiltrar a nave, os Tino ativam a máquina, que mostra uma mensagem sem sentido que depois seria revelada como o primeiro indício sentiente depois da velha guarda. Mensagens ocultas. Após identificar um sinal desconhecido no espaço, os Tino procuram decodificadores Orokins em naves abandonadas para decodificar o sinal, o que revela ser uma mensagem em forma de charada, que levaria a locais onde estariam as partes do Warframe perdido em Mirage. Teorema Limbo. Os Tino descobrem um antigo teorema incompleto. Mesmo sem fazer sentido, com o tempo o teorema os levaria a seguirem os passos do Tino que um dia ocupou o Warframe Limbo. Agora sobre os personagens. Na facção Glimmer temos Vor. O Capitão Vor é um dos maiores gênios Greener, e um dos poucos no sistema que entende a tecnologia Orokin, criando várias peças de tecnologia híbrida Greener e Orokin. Com a sua pistola Seer e a armadura que usa a energia de sua chave Void Janus, Vor comanda as tropas Greener na procura e captura dos Tino, na tentativa de encontrar a cura para a degeneração do DNA Greener. Tio Rigor. O geneticista Tio Rigor é responsável pela pesquisa e reparo genético Greener. Com um ódio profundo contra os Tino, Rigor é um dos poucos à procura do paradeiro dos sentientes, acreditando que através dele e do poder de adaptação, eles podem criar novos clones que seriam extremamente eficientes em batalha, e ao mesmo tempo, impedindo a degeneração do DNA Greener. Sargas Hook. O General Sargas Hook é um dos Greeners mais ferozes já vivos. Se tornou general ao destruir uma insubordinação de Saturno, e é responsável pelas áreas de escavação de ruínas Orochi em todo o sistema. Hook possui um ódio imenso por tudo que não é Greener, e vê a carne como uma fraqueza, a ponto de se tornar basicamente uma máquina, substituindo suas pernas, braços, olhos e órgãos internos por próteses mecânicas. Rainhas Greener. Duas gêmeas Orokins, nascidas durante a velha guerra. Nascidas perfeitamente idênticas, eram um símbolo da perfeição e da pureza Orokin. Depois da Guerra do Império, as gêmeas lutaram contra os clones Greener, que buscavam destruir todas as colônias para criar seu próprio império. Durante anos, elas lutaram contra as invasões Greener, e a cada uma se tornavam guerreiras ainda mais mortais, se tornando lendas entre os Greeners que sobreviveram. Vendo o grande poder delas, os Greeners se curvaram às gêmeas, o que formaria a fundação e hierarquia do Império Greener. Vaihek. O Conselheiro Vaihek é o comandante da frota Fomorian Greener, naves capazes de destruir estações espaciais e até as naves capitais. Se vendo fraco contra os Tino, Vaihek modifica grande parte de seu corpo com próteses. Ele também é o responsável pela criação dos Gustrag Tree, 3 Greeners mentalmente instáveis, que foram presos por matar outros Greeners da tropa Sargas Hook. Hek dá a Tengus a ordem de usar o Gustrag Tree em seus experimentos para transformá-los em armas.
Agora sobre a facção Corpus. Aladvi. O pesquisador Aladvi é o responsável Corpus pelas pesquisas relacionadas aos Warframes capturados pelos Corpus. Geralmente vendendo as partes dos Warframes pelo preço mais alto, Aladvi usou vários Warframes para a criação de Zanuka. Depois da falha de seu projeto, Aladvi perde grande parte de seu apoio dos líderes Corpus e se volta para a pesquisa do vírus Technocity, tendo êxito em criar uma nova versão do Technocity, capaz de infectar robôs. Aladvi se infecta e passa a atacar os Corpus para espalhar o vírus no sistema. Nefênio. Um dos membros do conselho administrativo e um dos líderes dos Corpus, o aristocrata Nefênio é o líder do culto ao Void e pela arrecadação de fundos para as mais diversas pesquisas. Frodbeck. Outro membro do conselho administrativo Corpus e pai de Darvo, Beck prefere se manter neutro em relação aos Tino, e sempre que possível os contata para propor um acordo mútuo para a proteção dos Corpus. Tendo uma imensa rivalidade com Aladvi, na tentativa de evitar Aladvi de ter maior poder dentro do conselho, e Vairek, com quem tinha acordos de comércio. Agora vamos falar sobre Stalker, talvez o maior mistério depois de Second Dream. O Stalker possui muito de sua história ainda não contada, o que acaba transformando muitas coisas em especulação. Sabe-se que o Stalker é ou era um Tino durante a Velha Guerra. Enquanto os Tinos seguiram para o lado da Lotus, Stalker era completamente leal aos Orochins, mesmo sendo tratado mal como todos os outros Tino. Durante a guerra, Stalker era apenas um guardião baixo, possivelmente uma das menores patentes Tino na Era Orochi. Durante a cerimônia do término da Velha Guerra, Stalker viu a traição dos Tino e o assassinato dos imperadores Orochi. Com seu modo de vida em ruínas e o império jogado ao caos, Stalker perdeu tudo. Diferente dos outros Tino, ele nunca foi para Criostas e viu as novas facções se formarem durante os séculos que passou vagando pelo sistema Origin. Possuindo um ódio imenso pelos Tino e por ele mesmo, se sente culpado por não ter tido poder para evitar a morte dos Orochins, e ao mesmo tempo os culpa pela traição. Quando os Tino foram acordados, sem lembrança do acontecido na guerra, Stalker passa a caçá-los, procurando justiça pelo passado e pelo presente. Mesmo matando vários Warframes, isso de nada adiantava para reduzir o número de Tinos que lutavam. O desespero de Stalker era tanto que ele decide se aliar a Hun-Yo, inimigo dos próprios Orochins, para tentar destruir os Tino. Sem poder para matá-los, Hun-Yo usa seus ossos para criar a Pakal Armor e a espada War, e entrega para Stalker. Com a armadura, o agora Shadow Stalker teria os poderes dos Sentients, capaz de se adaptar aos danos recebidos, e Hun-Oh agora, com a ajuda dele, poderia alcançar o Void e o reservatório, o lugar sagrado para os Tino. O seu Warframe é capaz de usar várias habilidades de outros Warframes, além de sua habilidade única chamada Dispel, que cancela completamente todas as habilidades ativas de outros Warframes. Agora com os acólites, Tino, que segue os seus ensinamentos de forma de justiça deturpada e aliado a Hun-Oh, o Stalker se tornou ainda mais perigoso. Agora falando um pouco sobre os eventos. Operação Slingstone. Lotus recebe informação de que os Greener planejam um ataque em larga escala contra os Corpus, usando a nova classe de naves Fomorian. Mesmo que o ataque contra os Corpus seria de grande ajuda para os Tino, isso aumentaria o poder do Império Greener, reduzindo os esforços de guerra Tino no futuro. É decidido que os Tino atacariam qualquer Fomorian detectado no sistema, protegendo os Corpus e sabotando as Fomorians por dentro. Operação Arid Fear. Depois da derrota das Fomorian, os Tino descobrem que os Corpus possuem informação da localização das bases Greener na lua marciana de Phobos. Os Scouts, que guardam essa informação, tendo medo de um ataque iminente dos Tino, fogem para o Void, usando uma nova tecnologia Corpus que permite a criação de chaves Void baseada em tecnologia Corpus. Os Tino então precisam roubar a tecnologia, recriar as chaves e atacar as naves Corpus escondidas no Void, para capturar os Corpus Scouts, revelando Phobos na navegação. Gravidus Dilema. As informações mostram que um iminente conflito pode acontecer em Gravidus, Marte. As tropas de Sargasuk planejam um ataque depois que Aladvi descobriu um grupo de cápsulas contínuo em sono criogênico, e planeja dissecá-los para a criação de armas avançadas. Vendo como uma quebra de contato, os Greener usam isso como desculpa para atacar o território Corpus, arrasar as colônias e escravizar os habitantes. Os Tino então ficam no meio de um dilema: ajudar os Greener a atacar Aladvi e escravizar os colonos, assim salvando os Tino capturados, ou ajudar Aladvi sacrificando os Tino capturados e impedindo os Greener de escravizar as colônias e expandir o Império. No fim, a maioria dos Tino se aliaram aos Greener, sacrificando as colônias para salvar os Tino capturados, destruindo os projetos de Aladvi. The Hunt for Aladvi.
Para impedir o aumento da influência de Aladvi no Conselho Corpus, Floodback contata os Tino propondo um acordo mútuo. Os Tino deveriam limpar a infestação de várias naves Corpus nos arredores de Júpiter. Com a ajuda de soldados Corpus e Floodback, entregaria as coordenadas do laboratório de Aladvi, onde as informações mostravam que ele estava fazendo experimentos em Warframes para a criação de robôs mais tecnológicos, principalmente um Warframe capturado com o nome Valkyr. Cicero Crisis. Depois de eras de manipulação genética pelos Orochins, a Terra se tornou uma floresta interminável e deslocada. Através de uma nova toxina, Vairek planeja destruir as florestas super resistentes à Terra para iniciar a recolonização do planeta. Os Tino então partem para a Terra para impedir o uso das toxinas e impedir a expansão Greener. Tetra Doom. Mesmo com o fracasso das Fomurian em Slingstone, Vairek decide recriar a frota Fomurian nos estaleiros de Sirius para tentar a dominação total do sistema Origin. Assim que os Tino descobrem, decidem impedir a criação das novas Fomurian, roubando os núcleos e os detonando em locais seguros. Mas antes, os Tino precisam descobrir o local onde os núcleos estão sendo produzidos, decodificando mensagens. Os Tino falham, descobrindo que os núcleos destruídos eram na verdade núcleos auxiliares, e que os núcleos principais já estavam nas Fomurians, que agora não poderiam ser detectadas no sistema. Operação Blind Grounds. Aladvi se infecta com o vírus Technocity e planeja infectar as colônias e naves inteiras usando colmeias infectadas com a nova evolução do vírus Technocity, capaz de infectar organismos robóticos. Ao detectar uma infecção em larga escala de naves Corpus passando em Eris, nos limites do sistema Origin, os Tino precisam atacar e destruir as colmeias antes que o vírus Technocity infecte todo o sistema, o que seria em questão de dias. Operação Creatic Front. Uma pessoa misteriosa, Baruch Ter, contata os Tino, se dizendo um grande seguidor da causa Tino. Diz que a ameaça das novas Baloformoria seria demais para os esforços Tino atuais e entrega a informação de um novo tipo de material chamado Cryotic, que permitiria a criação de novos armamentos que ajudariam na batalha que estaria por vir. Operação Great Crash. Depois de avaliar o Datamess entregue por Baruch Ter, os Tino agora possuem uma pista para procurar por informações sobre a tecnologia Archwing, e o lugar mais provável onde a informação estaria seria no Void. Porém, os Greener também descobrem sobre a tecnologia e passam a usar o feixe de torção para forçar a abertura dos portais do Void, e destruir as informações sobre as Archwings antes dos Tinos conseguirem. Os Tino então devem entrar no Void, conseguir a informação e atacar o feixe e a base pelo portal, impedindo acesso Greener aos segredos do Void. Operação Mutalist Incursions. Aladvi faz um pronunciamento para todo o sistema, declarando guerra contra todas as facções. Usando novos tipos de infestados, ele planeja criar um império para apenas dele, onde apenas a infestação existe. Todas as facções se juntam para atacá-lo diretamente. Ao impedir os ataques dos infestados em todo o sistema, os Tino então atacam eles, à procura do laboratório de Aladvi. Operação Eyes of Blight. As Baloformurian de Vairek reaparecem no sistema, em rota de interceptação direta aos relés Tino. Usando as Archwings, os Tino precisam destruir as Formurian antes que cheguem na área designada, já que um único tiro do canhão principal de uma Baloformurian pode destruir todo um relay. Mesmo com os esforços dos 7 Relay Tino, apenas 3 sobrevivem, e os Tino decidem atacar Vairek pelo sistema por justiça, formando assim os esquadrões de julgamento das raids. Operação Face Profit. Nefênio decide enganar o povo do sistema Origin para arrecadar fundos para seu novo projeto Bursa. Lotus então envia os Tino para invadir o sistema de bursas e falir Nefênio, roubando todo o dinheiro que ele conseguiu. Operação Tubeman of Rigor. Em outro dilema, Aladvi pede ajuda aos Tino, dando a informação de que nos laboratórios de clonagem T-Regor pode existir uma cura para a infestação que está destruindo Aladvi. Ao mesmo tempo, Nefênio se dispõe a guiar os Tino até os laboratórios, mas pedindo em troca que a cura seja destruída, assim selando o destino de Aladvi a sucumbir pela infestação. No fim, a maioria dos Tino ajudaram Aladvi a conseguir a cura, o que levou a ajudar os Tino na Second Dream. Operação Shadow Debit. Depois da Second Dream, Aladvi cobra o favor e pede ajuda aos Tino para protegê-lo dos Acólites, seguidores do Stalker. Os Tino devem ajudar Aladvi a descobrir o padrão de invisibilidade dos Acólites e assim atacá-los antes que eles ataquem Alad, reduzindo seus números para que no fim, durante os Tino pudessem atacar diretamente Misery enquanto ele tenta matá-lo.
E aí basicamente era isso que existia até o momento em que o Yapo fez esse resumo. Como eu já citei, ele já está produzindo uma continuação disso, corrigindo, entre aspas, as informações que estavam faltando naquela época, né? Porque foram adicionados novos conteúdos e histórias durante as atualizações do game. Mas basicamente essa é toda a história de Warframe. Mas seguindo uma linha do tempo não diretamente relacionada com os acontecimentos mostrados acima que nós vimos durante o game naquela época, temos a Era Orokin, anos 5000. Os humanos alcançam um patamar nunca antes visto na tecnologia genética e energética, capazes de remover qualquer imperfeição do DNA. Os humanos perfeitos nascem e um ser humano se torna Orokin, e se consolidam em um império. Doenças são erradicadas, os planetas do sistema solar são colonizados, a genética permite a incubação de crianças com os genes mais adequados para o papel que irão desenvolver no Império. Soldados nascem com aptidões físicas massivas, cientistas possuem um QI altíssimo, o Orokin tem expectativa de vida de centenas de anos. O Império se torna perfeito e domina todo o sistema solar. Entre 5000 e 5500, os Archimedeans são criados, servindo como cientistas do Império Orokin. Porém, não são considerados Orokins, sendo tratados como inferiores. Eram a maioria das vezes ameaçados se não cumprissem metas ou descobrissem novas tecnologias. A maioria das ameaças eram direcionadas a seus corpos ou família. Entre 5500 e 6000, os clones Greener são criados, com inteligência reduzida e geneticamente modificados para se sentirem felizes trabalhando até a exaustão. Os Greeners são enviados para a mineração e trabalho pesado em vários lugares do sistema solar, sendo tratados apenas como escravos. E agora nós não sabemos o que aconteceu entre os anos 6000 e 49.999, pois não há nenhum dado, pelo menos na época, sobre esse período do tempo. Foi um time skip. Agora nós estamos no ano 50.000. O Império Orokin chega ao limite, com um império autossustentável e com uma alta expectativa de vida. Os Orokins consomem maior parte dos recursos do sistema solar. Chegando a um ponto de colapso, é decidido que os Orokins viajariam para o sistema Tau 7, a estrela parecida com um Sol mais próximo. Porém, a viagem seria impossível para os Orokins mesmo com sua tecnologia. Archimedeans passam a se dedicar a projetos que permitam a viagem. Entre 50.000 e 50.500, muitos projetos, inclusive o projeto Cremon, são cancelados e seus criadores mortos. Archimedean Perintol cria uma criatura capaz de se multiplicar e adaptar a qualquer coisa que as fira. O Conselho de Executores aprova o projeto para enviar essa forma de vida como uma tripulação para construir os Solar Rails, que pavimentariam a viagem em Orokin até Tau. Os sentientes são criados. Ano 51.500. A nave Zariman 10-0 desaparece, e depois de tentar usar os Solar Rails para chegar a Tau, toda a tripulação da nave é dada como morta. Ano 51.800. Os sentientes atacam Outer Terminus, iniciando a guerra contra os Orokins. Ano 51.900. Os Orokins ficam acuados, sofrendo baixas imensas na guerra e tendo suas tecnologias inutilizadas contra os sentientes. Os Orokins criam a infestação e decidem usá-la contra os sentientes. Porém, a infestação não pode infectar seres sintéticos, o que leva a infestação a destruir grande parte da população Orokin e infectar planetas inteiros. A Terra é tomada pela infestação, a grande praga inicia. Ano 52.000. A nave Zariman 10-0 é avistada à deriva. Toda a tripulação havia desaparecido, apenas as crianças sobraram. Porém, com mutações e poderes incontroláveis, as crianças são isoladas e tratadas como experimentos. Entre os anos 52.000 e 52.010, após várias mortes e várias tentativas fracassadas de controlar o poder, Margulis descobre um modo de controlar o poder do Stino. Usando um estado de sonho, as crianças poderiam controlar seus poderes. Na tentativa de evitar que as crianças fossem usadas como armas, Margulis é executada, e as crianças são enviadas para a Lua para pesquisas. Entre os anos 52.010 e 52.015, Orokin Davis descobre uma relação entre infestados e o Stino. Usando o projeto de Margulis, a transferência é usada para transferir a mente do Stino para um corpo secundário, o Warframe, permitindo que o Stino tenha controle total de seus poderes. Balas passa a construir Warframes para diversas finalidades. Os Stino passam a ser usados como armas, mudando o cenário de batalha e revertendo a guerra. Ano 52.020. Natah é enviado ao sistema Origin para derrubar o Império Orokin, se aproximando do Stino. Os Archimedeans planejam se separar do Império Orokin durante a guerra, usando fábricas remotas para criar um exército de robôs.
Entre os anos 52.020 e 52.100, os acontecimentos da quest Mensagens Ocultas acontecem. Mirage é destruída durante a batalha contra o exército sentiente. Em 2100 também, os sentientes são supostamente derrotados e a guerra termina. Durante a cerimônia do fim da guerra, os Tino matam todos os imperadores Oroquins de alta patente, levando o Império Oroquim ao fim. Durante o caos, os Greeners se rebelam, sequestram alguns Oroquins, roubam naves e armas e fogem para as colônias afastadas. Os infestados atacam grandes centros metropolitanos Oroquim. Os Tino ficam para atacar a infestação e exterminá-la do sistema. Os acontecimentos da Guerra Areias de Naro acontecem e Naro atacam um esquadrão Oroquim em Phobos, impedindo que eles levassem crianças para experimentos e então desaparecem. Os Tino exterminam a infestação e são colocados no segundo sonho por Natah, que trai os sentientes e envia a lua para o Void. Os Warframes são escondidos em cápsulas criogênicas. Os sentientes que forjaram a própria destruição são selados em tumbas. Entre 52.100 e 52.500, os Arquimedes e Oroquis restantes formam pequenas colônias voltadas para a venda de sucata da guerra. Com o tempo, as colônias recuperam parte da tecnologia Oroquim perdida e se fundem, criando a primeira geração de facção Corpus. Enquanto isso, Greeners atacam outras colônias para expandir seu império, usando tecnologia Oroquim inacabada para se clonarem e gerar exércitos imensos. Ano 60.000. Os acontecimentos da quest Areias de Naros acontecem e o Império Greener ataca as colônias de Phobos. Todos são mortos, Baruch-Tyr é o único sobrevivente conhecido. Ano 60.500. Os Tinons acordam do sonho criogênico, iniciando a Era Atual, que é onde finalmente se passa o jogo. Agora vindo para a Era Atual, temos no ano 60.500 os eventos da quest Recompensa de Vor. Os Tino acordam em vários lugares do sistema para lutar contra os domínio Greener. Os eventos da quest, uma vez acordado, acontecem. Depois de experimentarem com o tecido infestado, Dr. Tengus acidentalmente libera o vírus Technocity, forçando os Tino a agir. Operação Slingstone. Os Greener iniciam a construção de naves Formurion e planejam atacar os corpos em poucos dias. Os Tino decidem sabotar as Formurions para evitar uma expansão rápida do Império Greener. Operação Arid Fear. Depois dos ataques das Formurions, os Tino decidem atacar os Corpus, que possuem informações sobre assentamentos Greeners ocultos em Phobos. Corpus e Greeners disputam o controle de Marte. Os Greener atacam colônias Corpus para tentar enfraquecer o Império. Por outro lado, os Corpus encontram grandes quantidades de Warframes, que seriam usados para a criação de armas mais poderosas. Os Tino decidem tomar partido no conflito. O dilema Grédidos é iniciado. Depois da derrota de Corpus Ingréditos, é descoberto que a Lad-V está dissecando um Warframe capturado de codinome Valkyr. Floodback, um dos líderes Corpus, decide entregar o local do laboratório de Lad-V em troca da ajuda Tino. A caçada por Lad-V começa. No ano 60.501, os Greener decidem colonizar a Terra tomada por plantas gigantes Oroquim, usando a toxina Cícero. Se conseguirem, os Greener teriam acesso à tecnologia perdida na Terra, aumentando seu poderio militar. A crise Cícero inicia. Após o fracasso das Formurions, Vairek inicia a construção da nova classe Bela Formurion, numa tentativa de destruir os Corpus e dominar todo o sistema. Os Corpus cancelam o contrato de venda das armas para o Greener e declaram guerra. A maldição Tetra é iniciada, mas os Tino fracassam em destruir os núcleos Formurion principais. A Lad-V retorna, modificado pelo vírus Technocity, usando naves Corpus abandonadas como colmeias de infestação para atacar os Corpus e Greener. A operação Terras da Procriação se torna iminente. Ao impedirem as naves, os Tinos vão atrás de Lad-V na operação Incursões Mutalist e descobrem esse laboratório em Eris, nos limites do sistema. Ao reduzir a quantidade de novos infestados criados por Lad na área, os Tino atacam diretamente a Lad-V na quest Paciente Zero. Ano 60.502. Baruch-Tyr contata os Tino com informações sobre protótipos Archwing e que essa tecnologia seria extremamente necessária nas próximas batalhas. As Fomurions retornam e atacam massivamente a frota Corpus em várias partes do sistema. Maru pede ajuda a Lotus para salvá-la dos Greener, levando os Tino em uma busca da máquina arcana em uma nave Oroquim abandonada na quest Sonhos Roubados. Depois Chroma e outra máquina arcana são avistadas e o Cephalon Cimmarius se revela aos Tino na quest O Novo Estranho. As Fomurions partem para atacar
para os relays. Os Tino usam Archwings para atacar diretamente as Fomurians e evitar a destruição dos relays na Operação Olhos Destrutivos. Com transmissões interceptadas, Lotus descobre sobre os laboratórios de T-Rigor, escondidos em Urano. Porém, Alad V contata os Tino, pedindo que as pesquisas de T-Rigor sejam preservadas para que Alad crie uma cura para a infestação. Por outro lado, Nefenium pede aos Tino para destruir a cura e deixar Alad V à morte. A Operação Clonados de Rigor inicia. T-Rigor acredita que encontrou uma tumba onde os sentientes foram enterrados. Durante a quest na Ta, Hunlong, o sentiente destruidor de mundos, acorda, colocando em risco todo o sistema Origin. Ano 6503. Na quest Segundo Sonho, Hunlong se alia ao Stalker para atacar o coração dos Tino, o reservatório no Void. Os Tino se aliam a Alad V, agora curado da infestação, e partem para impedir Hunlong e o Stalker, revelando a Lua Orokin perdida no Void e o segredo dos Tino. Depois, os acólites, seguidores da mentalidade deturpada do Stalker, decidem atacar Alad V a mando de Hunlong. Alad V cobra o favor que os Tino deviam e pede para que ele seja protegido dos acólites, dando início à Operação Shadow Debit. E até o momento essa é a linha do tempo que nós temos sobre o Warframe. Em breve, conforme o Yapo for atualizando o tópico no fórum, eu talvez traga mais um vídeo mostrando as diferenças entre esse tópico que ele fez em 2016 e o tópico atual, porque o game em si já tá muito diferente. A história, principalmente. Faz pouco tempo em que ele postou a última atualização em seu tópico, foi no dia 21 de abril desse ano. Então acredito que ele ainda está bem ativo, logo mais ele deve postar alguma coisinha. Eu vou deixar o tópico desse original de 2016 aqui na descrição e também o atual que ele está fazendo agora, com as informações atualizadas, para vocês darem uma olhadinha mais a fundo. Além disso, eu vou deixar também o link do perfil dele no fórum do Warframe. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like e comentar aqui embaixo o que vocês acham desse vídeo, dessa história, desse tópico maravilhoso que o Yapo fez. Vocês já conheciam a história, jogaram sem nem saber, vocês jogaram lendo tudo que fala da história, sabem, enquanto vocês assistiam o vídeo, notaram diferenças do que eu fui falando com como tá o jogo atualmente? Deixem-nos saber sua opinião. E isso é tudo, pessoal, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo.